Aqui no estádio Alfredo Jaconi, o Internacional não fez um bom primeiro tempo. No intervalo, o Mano Menezes mexeu no time e deu o resultado. O Inter abriu o placar em um gol de cabeça, jogada que vinha sendo trabalhada ao longo de toda a semana e tinha o objetivo de ser corrigida pelo técnico Mano Menezes. O segundo tempo do Internacional também não foi brilhante, apesar do time ter tido a oportunidade de matar a partida, mas não matou. E no apagar das luzes, sofreu um gol também de bola aérea. Aqui a gente fala sobre o empate em Caxias do Sul entre Juventude e Internacional, no Diário do Inter KTO, de domingo, 8 de maio de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla e repercutir esse empate pelo placar de 1-1 que o Internacional acabou cedendo no apagar das luzes para a equipe do Juventude. Em um primeiro tempo, onde o Mano Menezes mexeu na equipe, a gente já projetava essas alterações, conforme falamos à tarde, o David entrando na vaga do Maurício, o Rodrigo Dourado entrando na vaga do Gabriel, mas o Mano posicionando a equipe em um 4-1-4-1 clássico. O David era o ponta esquerda, o Wanderson era o ponta direita, o Dourado o primeiro volante, com o Edenilson e Depena sendo os meias por dentro. E assim o Internacional buscou construir uma superioridade em cima do Juventude, mas não conseguiu. A primeira etapa foi toda da equipe mandante, foi toda dos donos da casa, com alguns destaques individuais pelo lado do Juventude. O Chico Kim, por exemplo, fez uma baita partida. Ele deu muito trabalho, principalmente para o Bustos e para o Vitão, ainda na primeira etapa. O Mano, depois do jogo, falou sobre essa movimentação do Chico Kim, onde ele se desprendia do Bustos e acabava puxando o lateral em um espaço vazio e desmontando a linha defensiva do Inter. Movimento que ele só conseguiu corrigir no intervalo. E até lá, a grande verdade é que o Internacional foi inferior à equipe do Juventude no primeiro tempo. O Juventude criou as melhores oportunidades de gol, uma delas com o Pita invadindo a área e batendo cara a cara com o Daniel longe do gol. A arbitragem até marcou impedimento, mas é um impedimento duvidoso. Se ele faz o gol, o lance seria revisto pelo VAR e poderia ser validado de alguma maneira. O Juventude criou outras oportunidades, teve o chute do Jadson no primeiro tempo e uma falha do sistema defensivo do Internacional, que não conseguia reter a bola do meio para frente e dava muitos espaços pelo lado do campo, principalmente porque David e Wanderson não acompanhavam nessa recomposição. Quando os laterais do Juventude subiam, e eles subiam a todo momento, eram Depena e Edenilson quem tinham que dar cobertura, e o Inter ficava muito desprotegido, o que já dá algum indício para o Mano Menezes, de que David e Wanderson juntos precisam ser melhor trabalhados. O Internacional não conseguiu atacar o Juventude da maneira que queria, e mais do que isso, cedeu muitos espaços do meio para trás, o que deu ao Juventude essa superioridade na partida, pelo menos no primeiro tempo. O Inter chegou ao ataque somente em um lance logo no apagar das luzes, lá no apagar das luzes do primeiro tempo. Um cruzamento do Alemão pelo lado direito para o Edenilson, que cabeceou nas mãos do César. Aliás, o Alemão também foi um personagem do primeiro tempo. A todo momento acionado e a todo momento perdendo as jogadas. Ele ganhava no primeiro lance, depois errava o passe, tentava avançar e era desarmado, e o Mano Menezes falou sobre isso. O mais difícil o Alemão conseguia fazer, mas ele não conseguia dar continuidade, o que ele, Mano Menezes, entende como normal, principalmente para um jogador que está em desenvolvimento, e isso é a todo momento citado pelo Mano Menezes no Internacional. O Alemão não fez uma boa partida na primeira etapa, seria o centro dos ataques do Internacional, principalmente pela maneira que a partida foi posta, mas não conseguiu corresponder. E até mesmo por isso, o Mano mexe no intervalo. Ele tira o Alexandre Alemão e ele coloca o Pedro Henrique. Dessa maneira ele abre o Pedro Henrique pela direita, abre o Wanderson pela esquerda e o David sendo esse centroavante para principalmente atacar as costas dos zagueiros do Juventude. E a verdade é que nem deu tempo dessa alteração ela dar certo, porque logo no primeiro lance da segunda etapa, o David sofre uma falta lá na intermediária, que é muito bem batida pelo Carlos Depena, que cruza, encontra o Vitão, que de cabeça abre o placar logo no primeiro lance da segunda etapa, dando ao Internacional uma vantagem importante naquele momento, de uma partida que não dominava e que não era superior ao adversário.
Depois do gol, o Inter teve pelo menos 2 oportunidades de matar a partida. Uma delas em uma jogada do Pedro Henrique pelo lado direito, onde ele parte para cima da marcação e faz o cruzamento para o David cabecear na trave. E outra também com o Pedro Henrique, em um contra-ataque do Internacional puxado pelo Bustos. O Bustos rola para o Pedro Henrique, que pela direita bate cruzado. E a bola vai na rede pelo lado de fora. Naquele lance o Depena reclamou bastante porque queria ter recebido o passe. Depois do jogo, o Pedro Henrique explicou pra gente, aqui na zona mista, na sala de imprensa, que ele, naquele lance, estava com muita dor na costela, porque ele recebeu uma pancada na costela logo no seu primeiro lance na partida. Então ele estava tentando dar um sprint para chegar com dor na costela e acabou sendo prejudicado na hora da tomada de decisão por conta desse choque. Ele vai ser reavaliado, tá tudo bem até com o Pedro Henrique, porque ele seguiu jogando até o fim da partida, mas ele foi de alguma maneira prejudicado, de acordo com o próprio relato dele, Pedro Henrique, no segundo tempo em função desse choque. Mas a grande verdade é que depois desses 2 lances, onde o Internacional teve a oportunidade de matar o jogo, o Inter não foi superior ao Juventude não. E o Juventude começou a controlar as ações, apesar de não atacar tanto assim o gol do Daniel, que fez defesas. Um chute do Yuri no primeiro tempo, o Daniel foi lá em cima e fez uma defesaça. Depois, uma jogada do Pita, que invadiu a área, saiu cara a cara com o Daniel, que abafou o lance e fez outra grande defesa. O Juventude foi melhor também na segunda etapa. E como o Juventude já havia sido melhor no primeiro tempo, foi melhor também no segundo tempo, foi brindado com um gol de empate, só que bem no finalzinho do jogo, em um lance que doeu no coração dos torcedores e dos jogadores, eu tenho certeza. Uma falta cometida pelo Pedro Henrique no setor do meio-campo, o cruzamento, e aí veio a cabeçada pro gol, a cabeçada do Oscar Ruiz, que acabou vencendo o Daniel e decretando o empate na partida. O técnico Mano Menezes analisou a partida, falou sobre a dificuldade de jogar aqui contra o Juventude e principalmente as dificuldades que o Internacional encontrou na partida, todas essas que eu relatei agora. Não foi um resultado injusto. O Inter mereceu empatar com o Juventude e tem agora uma sequência de 3 partidas sem vitória. Avaí, Guairenha e Juventude. 3 partidas consecutivas sem vencer, 3 empates consecutivos, algo que o Mano vai precisar recuperar em termos de pontuação, de tabela também ao longo das próximas semanas. Para fechar, senhores, vamos falar de KTO. A odd do empate ela estava boa, eu falei para vocês, 3 estava a odd do empate. E aquela aposta especial que a KTO lançou não deu certo, que era o Juventude ganhar o jogo com um gol de pênalti do Chico King. Tava pagando 8, mas era improvável que acontecesse. Deu empate, odd 3, parabéns para quem acertou. Quer jogar? Te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que agora eu vou pegar a estrada para Porto Alegre e segunda-feira já vai ter mais conteúdo aqui no canal. Fechado? Beijo para vocês.